Falta um dia para começar o Cartola e a ansiedade já está no máximo. Nesse vídeo aqui, eu vou usar nossa plataforma gratuita dos estaduais para passar as melhores dicas por posição para você mitar e valorizar na rodada 1 do Cartola FC 2024. Tudo isso depois da nossa vinheta. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Tamo aí para mais um vídeo da rodada 1 do Cartola FC 2024. Falta um dia para começar, um pouco mais de 24 horas. E bom, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou analista de dados e apaixonado por futebol. O foco aqui do canal é futebol, fantasy game, principalmente o Cartola FC, né? Então se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho também, né? E antes de a gente começar a falar das dicas por posição e montar o nosso time do canal aqui, quero convidar vocês para participar da nossa liga do Cartola, nossa liga gratuita aí, né? Já estamos com 57 participantes aí, bastante gente participando da liga. Eu vou deixar o link aí nos comentários. É só você clicar, pedir para participar da nossa liga aí que eu vou aceitar vocês, tá? A gente tem algumas outras ligas também que a gente criou, liga de pontos corridos, mas infelizmente elas estão com as vagas esgotadas. O que ainda tem vaga é a nossa liga Diamante, que é para quem é sócio aí do canal, mas mais para frente eu falo sobre isso, tá? Mas entrem lá na nossa liga gratuita do Cartodados, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar sobre essa primeira rodada é a questão da valorização, né? Então, eu não sei se todo mundo já viu, mas o Cartola, né, a Betano fez uma novidade aí pra gente e forneceu mais 10 cartoletas para todos os cartoleiros. Então, em vez de 100 cartoletas, você vai ter 110 para escalar na primeira rodada. Além disso, o Cartola mudou a valorização, né? Fizeram uma live na quinta-feira falando um pouco mais sobre essa regra de valorização. Foi um monte de matemática maluca lá, mas a gente já descobriu qual que é essa fórmula de valorização, pelo menos para a primeira rodada aí do Cartola, tá? Então deixa eu até mostrar para vocês que a gente criou um simulador aqui no Excel, tá? Então é só você escolher o jogador. Então, por exemplo, quero saber a valorização do Hulk do Atlético Mineiro, tá? Então você vem aqui, tem os times, você clica na setinha, Atlético Mineiro, atacante. Clica aí na setinha, escolhe atacante e vem aqui, clica no nome do jogador e escolhe o Hulk. Eu quero pensar que o Hulk vai fazer 11 pontos nessa rodada. Então você clica aqui, escreve 11 e aí vai aparecer o mínimo para valorizar do Hulk e a régua de valorização, que é exatamente isso que mudou para esse ano. Então, por exemplo, se o Hulk fizer 11 pontos, ele vai desvalorizar cerca de 0,3 cartoletas. Se fizer 15, vai valorizar uma cartoleta e assim por diante, né? Então você tem tudo isso. Eduardo, como é que eu faço para ter acesso a esse material, tá? Então, eu coloquei já no nosso Instagram lá. Então, sigam a gente lá, @cartodados, tá? Lá já tem a publicação sobre esse simulador aqui. Então você clica aqui, vai passar para o lado e vai ver como é que você faz para acessar esse simulador aqui de valorização, tá? E o que mudou na prática, tendo essas 10 cartoletas a mais e mudando essa regra de valorização? Que é o seguinte, os jogadores não vão nem valorizar tanto, nem desvalorizar tanto, tá? O que muda na prática é que vale a pena a gente escalar jogadores um pouquinho mais caros, tá? Você pode apostar em jogadores como, por exemplo, o Pedro, a Arrascaeta, enfim. A gente vai falar um pouquinho sobre os jogadores que valem a pena apostar nessa primeira rodada, tá? Então, isso é o que eu queria começar falando sobre valorização. E também para vocês seguirem a gente lá, @cartodados no Instagram, tá? E a segunda coisa que eu acho que vale a pena a gente pensar, antes de passar para as dicas de posição mesmo, começar a montar os nossos times, é o seguinte. Eu sempre falo para vocês, já fiz um vídeo aqui no canal, tá? Aliás, agradecer a todo mundo. Os vídeos estão sempre passando aí de 1.500, 2.000 visualizações, então agradecer demais vocês. Então a gente já fez um vídeo aqui falando um pouquinho sobre os melhores SGs para rodada, tá? Então analisei todos os jogos que a gente tem aqui, um por um, e fui passando os melhores SGs. Também a publicação já está lá no nosso Instagram, quais são os principais SGs. Se você passar para o lado, vai ter por que cada um desses são os melhores SGs. O que eu vou fazer aqui antes de escalar o nosso time é resumir com vocês quais são os principais SGs. O que é SG? São os times que não vão tomar gol, que tem boa possibilidade de não tomar gols na rodada, tá? Então o principal, para mim, é o Flamengo, tá? Só tomou um gol com o Tite, né? Outro gol que tomou na temporada não era o Tite técnico, é a melhor defesa do campeonato. Muito bom o SG do Flamengo, tá? O SG do Atlético Paranaense também é muito forte. O Atlético Paranaense tem a segunda melhor defesa.
de todos os times aí da Série A. Enfrenta o Cuiabá em casa, tá? Terceira melhor defesa é o Internacional, também acho que vale bastante a pena pensar no SG do Inter, tá? Enfrenta o Bahia em casa. E aí vem dois SGs um pouco mais ousados, né? O do Criciúma e do São Paulo. Por quê? O Juventude, que é o adversário do Criciúma, tem o pior desempenho de todos os times da Série A. E o Criciúma é um time que foi campeão catarinense, tem uma defesa bastante sólida, tá? E o São Paulo é a mesma coisa. Nos últimos 10 jogos, o Fortaleza é um dos piores times aí da Série A, né, em desempenho, e também um dos times que vem marcando menos gols. E o São Paulo em casa, apesar de ser um time que tá com algumas dificuldades, é uma defesa muito sólida quando joga no Morumbi, tá? Então, para mim, esses são os 5 principais SGs. Então, a gente, quando for escalar goleiros, zagueiros e laterais, vai pensar bastante em jogadores desses 5 times aí e também pensar em jogadores do Palmeiras, tá? Que eu coloquei como dica extra. Depois vocês dão uma olhadinha lá no Instagram, tá? Mas é basicamente isso. E aí eu prometi para vocês que a gente ia falar sobre o nosso dashboard gratuito dos estaduais, tá? Então a gente montou um dashboard aqui com todos os jogos da pré-temporada. Ele foi atualizado hoje, né? Dia 12/4, né? Às 9h49. Então já tem todos os jogos, tanto dos estaduais como Libertadores e Sul-Americana, tá? Eu usei o SofaScore. Para quem não conhece, baixem lá, tem aplicativo do SofaScore, né? E ele traz em todas as estatísticas de todos os jogos que tem, de todos os times aí. É bem completo. Você pode ver aqui número de gols, assistências, desarmes, tudo isso você pode ver, tá? Por exemplo, no jogo ontem do Palmeiras, o Rafael Veiga teve a melhor nota do SofaScore, 3 assistências. Usei também o Footstats, que é um site que eu gosto também bastante. Não sei se tem aplicativo do Footstats, na verdade, mas você vem aqui, jogadores, regional, e vai ter todas as competições ali. É bem bacana de usar o site do SofaScore e do Footstats. E tem o Cartola FC Brasil também, que é outro site que também traz bastante estatísticas aí. Então, usei tudo isso para montar esse dashboard, né? E aí, o que tem nesse dashboard aí que você falou? Primeiro, tem o desempenho dos times, como eu estava falando para vocês. O Juventude tem o pior desempenho de todos os times. E aí tem aqui número de gols marcados, gols sofridos, aproveitamento, porcentagem de jogos sem sofrer gols. Você pode fazer os seus filtros aqui, então olhar só os últimos 10 jogos, os últimos 5 jogos. É só você ir clicando nas caixinhas aqui, é bem fácil de usar, tá? Pode olhar como mandante, como visitante, se enfrentou o time da Série A, da Série B, enfim, bem completo. Aí você num clique pode passar aqui para as estatísticas dos jogadores, tá? Então, por exemplo, aqui eu estava filtrando para lateral, mas você pode ver. Enfim, eu vou explicar melhor como é que funciona conforme eu for montando o nosso time aqui, olhando as posições, tá? Mas tem estatísticas gerais sobre os jogadores de média, média base, scout de ataque, scout de defesa, várias coisas bem bacanas aí para vocês poderem analisar essa primeira rodada, tá? E é inteiramente gratuito, não tem nenhuma pegadinha, tá? Eu vou deixar para vocês o link nos comentários aí para vocês poderem acessar. Mas ó, ajuda aí, material gratuito bem bacana. Ajuda a gente se inscrevendo no canal e deixando o like, é muito importante, tá? Quanto mais like vocês deixam, mais o YouTube recomenda o vídeo para outras pessoas. Então, dá essa moral pra gente aí que vai ajudar bastante, tá? Link aqui nos comentários desse dashboard. Tá, Eduardo, você já enrolou demais. Vamos agora escalar esse time aí, que eu quero saber como é que eu vou montar e valorizar nessa primeira rodada, tá? Então, vou vender todos os jogadores aí, a gente já tinha feito o esboço. Vai ter que ter algumas mudanças, porque alguns jogadores ficaram como dúvida, outros ficaram como nulo, enfim. Vamos começar escalando aqui com vocês, tá? Vamos lá, então. Vamos começar com o goleiro aí, tá? E aí, direto, eu já vou lá usar nosso dashboard aqui, nossa plataforma, tá? Então, quero vir aqui para os scouts de defesa, né? Então, eu vou filtrar aqui os goleiros. Então, você clica aqui, filtra os goleiros. E aí, uma coisa que eu acho bastante interessante é ver os goleiros que mais conquistaram a SG, tá? E aí, o goleiro que mais conquistou a SG disparado foi o Rossi do Flamengo, claro. O Flamengo tem tido um desempenho excelente de SG aí nos estaduais. O Tite acertou bastante a defesa, então ficar de olho. O segundo que mais conquistou a SG foi o Bento, então são dois goleiros para a gente ficar de olho aí. Rossi e Bento do Atlético Paranaense, tá? O terceiro foi o Cleiton. O Cleiton eu já não gosto tanto para essa primeira rodada. Ele conquistou bastante SG, o Bragantino é um time sólido, mas enfrenta o Fluminense fora de casa, não me agrada para a rodada, tá? O quarto aqui é o Antony do Internacional. Na verdade, ele está representando aqui o Rocher, né? Porque o Rocher teve menos jogos, por isso que ele não está aparecendo aqui. Mas vocês podem filtrar. Aqui eu estou filtrando jogadores que jogaram mais de 5 jogos, né? Mas, por exemplo, você poderia olhar quem jogou um jogo pelo menos, filtrar aqui pelo Internacional, e vocês vão ver que apareceu o Rocher, que ele jogou 3 jogos e conquistou 2 esses dias, que é uma média excelente, tá? Então, o Rocher é um goleiro que me agrada bastante para essa primeira rodada, tá? Então, esses três, Rossi, Bento e Rocher, são goleiros que me agradam bastante, tá?
Se a gente voltar ali no site do Cartola, vocês vão ver que o Rossi e o Bento são goleiros um pouquinho mais caros, tá? Então, quem quer optar por um goleiro mais barato, que tem mais chance de valorizar, por exemplo, o Rocher precisa só de 2,7 para valorizar, ele me agrada bastante mesmo aqui, tá? Eduardo, não tem outras opções além desses três? Esses três são só goleiros de SG, você não indica mais outros? Tem outros nomes interessantes, tá? E aí, a gente vai fazer o filtro aqui de defesas por jogo, tá? Então, quais são os goleiros que mais fizeram defesa? E eu quero destacar mais três goleiros aqui, tá? Que são o Léo Jardim do Vasco, o Kaique do Grêmio e o Gustavo do Criciúma, tá? Os goleiros que têm maior média de defesas por jogo aí é o Léo Jardim e o Kaique. Pô, será que o Kaique joga? Ele tem aquela dúvida com o Marquezinho, né? Que o Grêmio acabou de contratar. E aí a gente, aliás, o Léo Jardim e o Kaique se enfrentam. E eu recomendo para vocês mais um site, tá? O Joga 10 News, que é um site que eles acertam até mais do que o Cartola em termos de escalação, tá? Então, vocês podem clicar aqui e ver que o Joga 10 News está dando o Kaique como provável. Então, acho que ele vai para o jogo. Mas amanhã, já até convidando para vocês, a gente tem live aqui no canal, live de fechamento do mercado, então já ativem o sininho para não perder a live, tá? Então a gente vai passar mais sobre as notícias que a gente teve entre ontem e amanhã, né, sexta e sábado, para ver quais são os jogadores que vão jogar, tá? Mas enfim, acho que lá o Jardim e Kaique são opções mais ousadas, tá? Porque tem um jogo mais complicado, os dois se enfrentam, o Vasco e Grêmio vai ser um jogo bastante aberto. O Grêmio perdeu para o Atipato, não viu um bom momento, o Vasco não joga bastante tempo, então eu fico mais receoso de escalar os dois, mas são goleiros viáveis. Mas me agrada bastante o Gustavo do Criciúma, tá? Mede 3,31 defesas e ele custa apenas 3 cartoletinhos aí, o Gustavo do Criciúma, tá? Assim como o Kaique também custa baratinho. Então, são dois goleiros que, mesmo que tomem gol, se eles manterem essa média de defesa que ele vem fazendo, eles vão conseguir valorizar, tá? Então, e o Gustavo ainda tem um potencial de SG viável, porque o Juventude, como eu falei para vocês, é um time que tá com um desempenho péssimo aí na temporada, né? Então, como eu falei para vocês, para mim são os 5 principais goleiros, tá? O Bento, o Rossi, do Atlético Paranaense e do Flamengo, o Rocher, do Internacional, o Gustavo é uma aposta mais ousada do Kaique. O Léo Jardim não entra no top 5? Não sei, tá? Ele tem uma boa média, até igual do Kaique, joga em casa, mas ele é bastante caro para um goleiro tão ousado, tá? Então, fico mais com esses 5 aí que eu passei para vocês. Por enquanto, o meu goleiro aqui do nosso time do canal vai ser o Gustavo do Criciúma, tá? Precisa de bem pouquinho para valorizar, me agrada bastante aqui o Gustavo, tá? E a gente vai passar agora direto para o ataque, que eu sei que é onde vocês querem saber mais, é onde estão as maiores dúvidas aí, né? Mas antes de passar para o ataque aqui, de escalar nossos jogadores, a gente vai trazer também unanimidades e apostas para a rodada, tá? Mas antes disso, eu quero falar do nosso plano de sócios, tá? Então, vou deixar também o link aqui, tá? O link da Rubla. E aí, o que a gente tem nesse nosso plano de sócios, tá? Também deixei no Instagram lá para vocês o nosso plano de sócios, como é que funciona aqui, quais são as análises que tem também as análises gratuitas que tem, mas enfim. O principal é o dashboard que a gente tem no Brasileirão. Então, esse dashboard que eu estou mostrando para vocês é dos estaduais, ele é gratuito, tá? Mas a gente vai ter o dashboard do Brasileirão, que é só para quem é sócio. E a gente vai ter estatística de cedido versus conquistado, mapa por posição, top jogadores por posição. Tem grupo exclusivo do WhatsApp também, em que a gente tira as dúvidas de vocês, tá? O pessoal pode mandar todas as dúvidas, a gente vai tirando exclusivamente. Tem os nossos times exclusivos, então esse time do canal é aberto. A gente escala lá na live, posta também no Instagram, mas tem um time exclusivo que eu uso para jogar algumas ligas minhas aqui. Tem time também de valorização, um time bom e barato. Alguns times para tiro curto que a gente escala de vez em quando. Então, são vários materiais diferentes aí para os sócios. E a gente está com 5 vagas, se eu não me engano. Não sei nem se são 5 ou se são 4 vagas para nossa liga, como eu falei para vocês, Liga Diamante, que vale premiação, liga de pontos corridos lá. Então, vários conteúdos exclusivos para quem é sócio aí do Cartodados. Tá um valor bem abaixo aí de alguns outros planos, porque a gente ainda está começando, então acaba tendo um valor um pouquinho menor para a gente conquistar vocês. E como tem menos gente também no plano, eu consigo dar mais atenção. Então, confiram lá, tá? Para virar sócio, você já vai entrar direto no grupo do WhatsApp e participar de todos os nossos conteúdos aí, já para essa primeira rodada, tá? É bem rápido aqui a plataforma da Rubla, eles funcionam bem direitinho aqui. Vocês podem ver mais informações sobre o plano aqui, passando no sobre. Tem a opção de pagar no Pix, no cartão, enfim. Dê uma conferida lá, vale bastante a pena vocês entrarem no nosso plano de sócios, tá? Mas, dado esse recado aí, vamos voltar aqui para escalar o nosso trio de ataque para essa rodada. E eu sei que o pessoal já está com 2 nomes bem na cabeça ali, e o pessoal está com bastante dúvida em como que eu fecho o meu ataque, a terceira vaga ali, algumas outras coisas.
Vamos voltar aqui para nossa plataforma. E eu tinha falado de scouts de defesa. Vamos para os dados gerais dos jogadores, tá? Então, você pode vir aqui e filtrar jogadores com melhor média, né? Eu gosto sempre de pegar jogadores que fizeram pelo menos 5 jogos, tá? Mas você pode fazer outra estratégia. E aí, o primeiro nome que eu quero passar para vocês é do Pedro do Flamengo, tá, pessoal? E aí eu até trouxe um card que eu vou postar no Instagram. Aliás, amanhã, hoje, na verdade, sexta-feira, a gente vai ter outros cards de unanimidade da rodada, de aposta da rodada, tá? Mas o primeiro que eu quero passar para vocês é o Pedro. Por que o Pedro é unanimidade? O Pedro já tem 13 gols na temporada, é o jogador que mais fez gol aí nos estaduais, empatado com o Mastriani e com o Júnior Santos, mas em termos de média, ele é o que tem melhor média de gols, tá? O Pedro do Flamengo. A média dele, até agora nos estaduais, foi de 10,87, é a segunda melhor média. Joga no Flamengo, que é um dos melhores times aí da competição. É o cobrador de pênalti também do Flamengo. E aí, com esse novo incremento aí de cartoletas, o Pedro custa 15, né? Bastante caro, Pedro. Ele é bem caro. Precisa de 8,1 para começar a valorizar, tá? Mas com essas 10 cartoletas extra, com essa mudança da regra de valorização, para mim, o Pedro é unanimidade para essa primeira rodada. Não tem como deixar de fora o Queixada. Tô jogando muita bola com o dor de pênalti. Me agrada muito mesmo, tá? Nossa segunda vaga do ataque aqui, pessoal, voltando até para nossa plataforma, vai para o Gonçalo Mastriani, tá? Eu falei que o Pedro é a segunda melhor média aí de todos os jogadores que jogaram. A melhor média do Mastriani, 10,93. O homem tá com 13 gols, inacreditáveis 13 gols e 4 assistências. Tá jogando muita bola. Eu vou escalar o Mastriani por enquanto, vai estar no meu time, tá? Mas a gente tem que ficar de olho no seguinte: olha a minutagem do Mastriani: 54 minutos. Quer dizer que ele é substituído cedo? Não. Quer dizer que o Mastriani não tem sido titular sempre, tá? Aliás, no jogo da Libertadores, ontem ele foi reserva e na final do estadual ele também foi reserva, tá? Entrou nos dois jogos e fez gol, ele tá com uma minutagem absurda para fazer gol, tá? Mas a gente tem que ficar de olho. Como eu falei para vocês, no Joga 10 News ele tá como provável lá. No Cartola ele tá como provável. A gente vai ter informações amanhã na live melhor da Monique Vilela, né? Sobre o Mastriani, mas como ele tá como provável tanto no Cartola como no Joga 10 News, eu vou colocar o homem no nosso time, tá? Enfim, se ele não for pro jogo, a gente muda. Aliás, ele acabou de sair dos prováveis do Mastriani, tá? Mas vamos escalar ele do mesmo jeito, porque ele tá como provável no Joga 10 News, tá? Mas amanhã a gente tem mais notícias sobre o senhor Mastriani ali, a gente atualiza, tá? Se ele não for pro... Ah, tá comprovável, sim, 7 cartoletas. Se ele não for pro jogo, a gente passa outros nomes para vocês, tá? E aí, Eduardo, tá? Eu já sabia do Pedro e do Mastriani, como é que eu fecho esse nosso ataque? Para mim, tem duas opções, tá bem difícil de escolher entre elas, tá? O primeiro é o Cebolinha, tá? E por quê? Vamos voltar aqui no nosso dashboard para falar um pouquinho mais sobre o Cebolinha. Vamos filtrar aqui pela média básica. Então, o jogador que tem mais média básica aí no cartão é o Hulk, só que ele é muito caro, assim, diferente do Pedro, que custa 15, acho que vale a pena apostar, o Hulk eu já acho que é muito caro, tá? 22 cartoletas, vai precisar de 11 quase para valorizar, quase 12 para valorizar. Tem um jogo fora de casa contra o Corinthians, tá? Então é meio complicado. Vamos filtrar aqui os atacantes, né? E aí, por exemplo, Gustavo Nunes é um cara que tem média básica boa, o Endrick tem média básica boa, o Pedro tem média básica boa, e o Cebolinha está aqui no top 10, tá? Por que o Cebolinha está tão cotado para ser escalado? Primeiro, porque ele tem uma média básica muito boa, de 3,16, e ele precisa de muito pouco para valorizar, né? O Cebolinha custa 5 cartoletas, com 2,7 ele já começa a valorizar, tá? Então, se ele fizer a média básica normal dele, ele já vai começar a valorizar. Então, é um cara que agrada bastante, tá? E o outro cara que me agrada bastante, vamos até vir para os scouts de ataque aqui, é o Flaco Lopes do Palmeiras, tá? O homem tem 11 gols já na competição, nos estaduais, tá? 11 gols. É o quarto jogador que mais fez gol aí, fez gol na Libertadores ontem. Mas o que tem agradado bastante do Flaco é que ele é o jogador que tem mais finalização defendida, 29, e é o terceiro com mais finalizações para fora, tá? Então, o Flaco tem finalizado muito. E isso é muito importante para atacante, tá? Porque isso é o que faz o atacante fazer ponto. Então, mesmo que o Flaco não faça gol, ele vai fazer ali 4, 5 pontinhos só finalizando, sofrendo falta. É um cara que sofre bastante falta também. Então, esses dois, para mim, são os dois mais indicados para fechar o ataque, tá? Então, eu, por enquanto, tô com o Flaco, com o Pedro e com o Mastriani. E tô com bastante dúvida entre o Flaco Lopes e o Cebolinha, tá? E aí, já adianto para vocês que se o Mastriani não for pro jogo, nosso ataque vai ser Pedro,
Flaco Lopes e Cebolinha, tá? Esses são os 4 principais. Pô, Eduardo, não tem outros nomes que você pode me indicar? Quero fugir desses 4 principais. Vamos lá, então. Vou passar rápido alguns outros nomes que eu acho interessante para vocês. Me agrada também o Caleri, que não está provável aqui, tá? Ele custa 16 cartoletas, é bem caro o Caleri, mas acho que vale a pena jogando em casa com o Fortaleza que tá bastante mal, me agrada. Eu gosto bastante do Cano, vocês viram ali que o Cano é um dos jogadores que tem mais finalizado, tá? Se a gente filtrar aqui em finalizações totais, o Cano é o que tem melhor média de finalizações, contando finalização para fora e defendida, tá? Então, é um cara que me agrada bastante para essa primeira rodada, se você quiser apostar nele, tá? Como eu falei para vocês, Flaco Lopes também me agrada. Outro cara que tá ali no top de média de meias é o Diego Costa do Grêmio, tá? Tá com uma média excelente de participação em gol, uma participação em gol por jogo, tá? Me agrada bastante também ele. O Canóbio do Atlético Paranaense é um cara que tem bastante média básica, tá participando de mais gol esse ano, tá? Me agrada bastante. O Alário do Internacional é um nome pra gente ficar de olho. Ele não tem tantas estatísticas aí nos estaduais, tá? Mas é um cara muito bom, custa 7 cartoletas, enfrenta o Bahia jogando em casa, né? É um cara que me agrada bastante também. E eu gosto do Marquinhos do Fluminense, tá? Eu ficaria com esses nomes aqui. Atacante, pessoal, sempre uma posição que o pessoal vai falar, e o Gilberto, o Renato Kaiser, e o Gustavo Nunes, enfim, sempre vai ter opção para você escalar atacante, porque é sempre nomes interessantes. Mas, para mim, esses são os principais, tá? Os 4 que eu falei, e depois correndo mais por fora ali, esses outros que eu comentei. Então, Cano, Caleri, o Diego Costa, o Canóbio, o Alário e o Marquinhos do Fluminense, tá? Para mim são esses nomes que correm por fora aí, além dos 4 principais que eu já indiquei. Por enquanto, no meu time aqui, eu vou fechar com o Cebolinha, tá? Cadê o Cebolinha? Precisa de bem pouquinho para valorizar, vai estar aqui no nosso time, tá? Vamos agora para o nosso meio de campo. E eu já quero começar falando sobre o cara que eu tô colocando como card de aposta. Eu acho, na verdade, que é quase uma unanimidade, tá? Eu não vou tirar do meu time. Mas eu tô colocando como aposta porque o Matheus Pereira não está nem entre os jogadores mais escalados aí no meio de campo. Jogou 14 jogos, média de 6,99, média básica de 3,71, 2 gols, 6 assistências, nota SofaScore de 7,91, precisa só de 4,86 para começar a valorizar, tá? Então, para mim, não tem conversa, o Matheus Pereira tem que estar no time. Vamos voltar aqui para o nosso dashboard para poder falar um pouquinho mais das outras posições aqui. Então, filtrei aqui pelos meias. Vamos voltar aqui para os dados gerais e filtrar aqui os meias. Então, melhores médias aí de meia. O primeiro é o Shailon, claro, o Shailon tá jogando muito, mas tem um jogo muito difícil contra o Atlético Paranaense. A gente tem o Veiga com média muito boa, aliás, Veiga que deu 3 assistências ontem na Sul-Americana, tá jogando muita bola também, média de 8,17. Só que a média básica dele não tem agradado, ele é muito caro. Tem um jogo difícil do Palmeiras fora de casa, mas é um nome viável. E o terceiro é o Matheus Pereira, aqui muito bom, tá? A gente pula aqui o Payet que tá machucado, o Isaac, o Lucas Moura que tá machucado, Isaac não vai jogar, Cristaldo também jogando fora de casa. E a gente começa a vir para nomes interessantes aqui. Arrascaeta, pessoal. Tem tido uma média básica excelente. Aliás, se a gente filtrar em média básica só aqui, o Arrascaeta é a segunda melhor média básica, então agrada bastante ele, tá? É bastante caro o Arrascaeta, mas como eles deram esse bônus de cartoleta, vale bastante a pena escalar, tá? Outros nomes estão com uma média básica, uma média muito boa. Maurício do Internacional, tá? Esse vai ser nossa segunda opção aqui que eu não vou deixar de fora. Pô, Eduardo, será que o Maurício joga? Será que não joga? Teve aquele boato de que ele pediu para sair. O Kudê desmentiu, falou que ele não pediu para sair coisa nenhuma, que ele vai continuar jogando, tá? E não joga 10 minutos, ele tá comprovável. E o melhor é que o Internacional é o primeiro jogo da rodada, tá? O Inter joga 6h30. Então a gente vai ter escalação do Internacional. Já mais um motivo para vocês participarem da nossa live aí. Então, venham para nossa live que vai ter escalação do Inter, escalação do Criciúma, escalação do Bahia, do Juventude. E a gente vai ter certeza se o Maurício joga ou não, tá? Então, Maurício e o Matheus Pereira não tiro do meu time de jeito nenhum, tá? E aí eu tô em dúvida para fechar nosso time entre Arrascaeta, que vocês viram ali que a média básica dele tá excelente. Outro cara que tá com a média básica muito boa, Mateuzinho do Vitória, custa apenas 4 cartoletas, muito bom também. O John Arias, do Fluminense, também é mais caro, igual a Rascaeta, mas também tem uma média básica muito boa. É cobrador de pênalti aí. Esses 3 caras estão em dúvida para fechar o nosso time. E aí, descendo mais para baixo aqui, Rodrigo Garro, De La Cruz e o Ranieri do Corinthians, tá? Então, vamos passar aqui com vocês de novo. Maurício e Matheus Pereira vai estar no meu time.
E aí minha dúvida é entre Arrascaeta e Aria, os dois caros e que tem bastante potencial de pontuação. Descendo mais aqui, jogadores mais baratos, De La Cruz do Flamengo, o Garro do Corinthians, o Ranielli do Corinthians e o Mateuzinho do Vitória, tá? Esses são os meias que eu tô em dúvida aqui. Mateuzinho do Vitória custando apenas 4 cartoletas. São esses que eu tô em dúvida de fechar o nosso time aqui. Tem outras opções? Também tem outras opções. Por exemplo, Rames Rodrigues do São Paulo, o Zapelli do Atlético Paranaense, o Marquinhos Gabriel do Criciúma também é um nome bem legal, tá? E aí, claro, vocês podem olhar no nosso dashboard ali, outros nomes que são interessantes. Mas por enquanto eu tô entre esses daí para fechar nosso time. Com esse bônus que o Cartolas deu pra gente aqui, eu tô querendo apostar num jogador mais caro aqui no nosso time do canal, tá? E eu vou fazer uma aposta bem ousada, que vai ser no John Arias do Fluminense, tá? É um cara que me agrada bastante, muita média básica, portador de pênalti, e eu tô numa dúvida grande entre ele e o Rascaeta. Vamos pensar mais pra live de amanhã. Essa posição é que eu tenho mais dúvida até agora, só amanhã na live que a gente vai decidir, tá? Vamos dar uma acelerada agora no vídeo para escalar nossa defesa. A gente já falou dos principais SGs, tá? E aí, pessoal? Primeira coisa que eu vou falar para vocês aqui é comparar os dois laterais. Acho que tem que ter um lateral do Flamengo, ou até dobrar. Vale dobrar até Ayrton Lucas e Varela. O que que muda? O Ayrton Lucas é muito melhor de cartola do que o Varela, tá? Até se vocês olharem lá no nosso dashboard, o Varela tá com média básica de 1,14, tá? Ele não desarma muito, não tem finalizado tanto assim, tá? Então, o Varela é um cara que eu não tá me agradando muito pra rodada. O Ayrton Lucas eu vou escalar no meu time, pra mim é quase uma unanimidade aí, tá? Muito forte pra rodada. Quais são os outros nomes que você indica aí, Eduardo? Vamos lá. Vamos passar aqui para scouts de defesa, filtrar aqui os laterais, mais desarmes aqui, tá? Então, claro, os mitos aí do Cartola, né? Juninho Capixaba e Marlon, são jogadores com mais desarmes aí no ano, estão jogando muito bem, sempre jogam muito bem, só que eles são muito caros, não indico para essa primeira rodada, tá? Me agrada bastante aqui em termos de desarmes o William do Cruzeiro e o Busto do Internacional, tá? Os dois custando 8 cartoletas, me agradam bastante para essa primeira rodada, principalmente o Bustos, que joga em casa tem um potencial de SG legal, tá? Mas os dois são legais. Então, Ayrton Lucas, Varela são nomes legais. William e Bustos também são nomes interessantes para essa primeira rodada, tá? E aí, se a gente filtrar aqui em scouts de ataque, que é uma outra métrica que vocês podem usar aqui, vamos filtrar os laterais, jogadores com mais finalizações defendidas. Me agrada daí o Claudinho do Criciúma, custando apenas 2 cartoletinhas, tá? É o terceiro jogador que mais finalizou. E se a gente pensar em jogadores que participam de gol, me agrada o Hugo do Botafogo e o Mike do Palmeiras, tá? Então, voltando aqui pra gente resumir, Ayrton Lucas, acho que é unanimidade. A segunda vaga, William Bustos, para quem tá buscando mais desarmes. Mike do Palmeiras está como dúvida ali, então tem que ver se ele vai jogar pensando mais em participações ofensivas. Hugo do Botafogo pensando mais em participações ofensivas. E aí, mais baratinhos aqui, a gente tem o Claudinho do Criciúma e outro cara que me agrada bastante, o Igor Vinícius do São Paulo, tá? Por quê? Tem o potencial de SG do São Paulo. O São Paulo tá jogando com 3 zagueiros, então ele tá como ala ali pela direita. E ele é um cara que tá tendo bastante média básica, tá? Vocês filtrarem lá no nosso dashboard, vocês vão ver que ele é o segundo jogador com melhor média básica. Por isso, deixa eu até mostrar para vocês, vai, que eu tô falando e não tô mostrando, né? Aqui, ó, filtrando laterais, em termos de média básica aqui, opa, mais média básica, Juninho Capixaba é o primeiro, o segundo é o Igor Vinícius, tá? Então, por causa disso, a gente vai escalar ele no nosso time aqui e vai ficar fechado assim. Eu tinha escalado o Mike, mas ele virou dúvida, então a gente trocou pelo Igor Vinícius, tá? Fechamos assim. E a defesa, pessoal? Vocês podem ir lá olhar o dashboard, mas eu não inventaria muito, tá? Para mim, é Fabrício Bruno, do Flamengo, unanimidade para a rodada, tem que ter ele no time, tá? SG do Flamengo, o Léo Pereira é muito caro, não tiraria ele do time. A segunda vaga, acho que vocês têm algumas opções para escalar. Tem o Arboleda, pensando no SG, tá? Nenhum zagueiro tem muito desarme ali, quando eu olhei no dashboard, então tem que focar mais nos zagueiros de SG. Então, Arboleda é um cara que me agrada bastante para essa primeira rodada. A gente tem os zagueiros do Inter, Mercado e Vitão também são interessantes. Os zagueiros do Atlético Paranaense, estão em dúvida, né? O Thiago Heleno é o único que está provável, e aí tá indo entre o Pedro Henrique e o Kaique Rocha, tá? Se a gente olhar aqui no Joga 10 Rios, vamos ver quem que tá provável aqui, para a gente poder fechar esse nossa defesa. Vamos ver, Atlético Paranaense. Cadê? Cadê o Atlético Paranaense aqui? Vamos filtrar aqui pelo Joga 10 News. A gente vai ter mais notícias amanhã na live.
Por enquanto, tá o Kaique Rocha como provável até, e o Thiago Leno como dúvida, tá, pessoal? Então a gente vai escalar o Kaique Rocha no nosso time. Vamos filtrar aqui o zagueiro do Atlético Paranaense. Atlético Paranaense. Filtrar e tirar aqui os prováveis. Ah, o Kaique Rocha aqui. E aí, até, pessoal, uma recomendação que eu posso, para quem não conhece, existe o hack de várias posições. Então, você pode escalar o Pedro Henrique no time titular e colocar o Kaique Rocha no banco, tá? É uma opção bastante interessante aí para vocês escalarem, tá? Então, é o que eu falei, é muito difícil de fugir dos zagueiros de SG. Então, Fabrício Bruno, unanimidade. Aí, Arboleda, Kaique Rocha, os zagueiros do Inter, Vitão e o Gabriel Mercado. E o único nome que vocês poderiam pensar ali para ficar de olho, pensando em scouts de ataque ali, né? Pensando num possível golzinho de cabeça, ficar de olho aqui no Zé Ivaldo, tá? Ele tem uma média de 1,5 finalizações por jogo, e já tem 3 gols, tá? Um dos zagueiros que mais fez gol, inclusive fez gol ontem pelo Cruzeiro, né? Então, seria o zagueiro para vocês ficarem de olho, custando 5 cartoletas. Mas por enquanto eu vou com o Fabrício Bruno e Kaique Rocha na segurança aqui, tá? Técnico, pessoal, para a gente escalar, claro, você poderia escalar o Tite, Abel Ferreira, que são bastante favoritos na rodada aí, mas são muito caros. Me agrada aqui o Cudê do Internacional, tá? E mais baratinho aqui a gente tem o Cláudio Tencati e o Fernando Seabra. Pô, mas o Cruzeiro não tá muito bem, empatou na Sul-Americana. Mas o Cruzeiro tem, por exemplo, o Marlon, que é muito bom de média básica, o William, que é muito bom de média básica, Zé Ivaldo com potencial de gol de cabeça, o Matheus Pereira, Dineno, que são vários jogadores bons de média, tá? Então, ele pode ser um nome bem viável para escalar, tá? Por enquanto, como eu não tenho nenhum SG do Internacional aqui na minha defesa, eu vou cercar com o Cudê no meu time, tá? Meu capitão poderia ser o Mastriani aqui, mas a gente não tem certeza se ele vai pro jogo. Quem escalou o Flaco Lopes? Poderia ser o Flaco Lopes, mas eu vou no nome mais seguro aqui, unanimidade para a rodada. Pedro Queixada aí vai ser o capitão do nosso time, tá? Muito, muito forte mesmo. Amanhã na live a gente escala o nosso banco de reservas. A gente deve fazer hack aqui do goleiro, hack do zagueiro também, enfim. Vamos aprofundar mais no banco de reservas amanhã na nossa live, tá? Fiquem de olho lá. Eu ainda não tenho certeza do horário da live, mas provavelmente vai ser às 4h30 da nossa live aí, tá, pessoal? Mas enfim, sigam a gente no Instagram lá que eu posto para vocês e ative o sininho também para não perder a live. Acho que era basicamente isso. Ansiedade no máximo aí para começar o nosso Cartola. Usem nossa plataforma, tá bem fácil de manejar ali. É só você clicar, você vai alterando a página, vai alterando seus filtros ali, é bem facinho, tá? Entrem no nosso Instagram e peguem também a planilha de valorização para ter uma noção melhor de quanto o jogador vai valorizar, vale bastante a pena. Virem sócios aí do canal, tá? Vai ter acesso ao nosso time já agora para essa primeira rodada, que vai ser um time com muito potencial de pontuar, de valorizar também, tá? Vai poder participar da nossa liga de pontos corridos, limitada para os sócios, com premiação, tá? Então, vale bastante a pena. E se inscrevam no canal e deixem um like, tá, pessoal? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, tá? E é isso. Até a próxima. Falou!